Na minha concepção, ser cristão não é ser católico, não é praticar a religião A, B ou C. Na minha concepção, ser cristão é. Primeiro, eu conheci a história do grande líder, né? Que dá o nome, que é o nosso querido Jesus, né? Conheci a vida de Jesus, eu considero assim ímpar. E a partir daí, como ele é um grande líder, um líder positivo, um líder que veio trazer para nós um conhecimento em que na época só existia violência, né? Escravidão, ele veio trazer um conhecimento sobre a lei de amor. Imagine você uma época em que o Império Romano, qualquer soldado tinha a autoridade de degolar qualquer judeu, né? Você veja que a perseguição aos judeus vem desde sempre, né? E aí nasce Jesus, que aliás, me permita dizer aqui, vale a pena dizer, Jesus é cidadão judeu, né? Então, para mim, ser cristão é conhecer o seu grande líder, fazer o que o seu grande líder, né, fez. Tem um capítulo no Evangelho de Jesus, todo mundo chama de Evangelho de Jesus, eu quero aqui fazer uma emenda. O Evangelho de Jesus é porque no Evangelho, que é praticado também pela Igreja Católica e por algumas religiões, é porque consta ali alguns exemplos do comportamento de Jesus. Então, para mim, ser cristão é fazer aquilo que Jesus fazia. Para mim, ser cristão significa seguir o Mestre. Esse Mestre que é tão mal entendido, é tão mal compreendido até hoje em dia. Esse Mestre que foi puro amor. Esse Mestre que nos deu, durante o seu tempo conosco, exemplos únicos e que nos trouxe a realidade, a ideia da imortalidade, né? Que até então ninguém conhecia. Sim, porque depois que ele fora crucificado, morto e sepultado, ele se apresenta em corpo físico. Ele se apresenta e diz: olha, eu estou aqui. E aí a turma fica abobalhada e diz: mas mestre, nós vimos você morrer. E ele mostra as mãos, as feridas, né? Que fora preso na cruz, né? As suas chagas. Então ele diz: olha, eu estou aqui, provando-nos que ninguém morre, provando-nos que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, né? Então, para mim, ser cristão significa fazer o bem. Então, eu não acredito absolutamente em nenhum tipo de prática religiosa onde a prevalência seja a violência. E depois dizer que é cristão. Foge do contexto. Foge do contexto. O Evangelho segundo o Espiritismo é a vida de Jesus lida com o olhar espírita. Qual o motivo
seguramente pelo aprofundamento, pelo nível de esclarecimento, pelos luminares, né, que traz a doutrina espírita, né, pela construção do homem que aqui vive dizendo de onde veio, como deve viver e para onde vai, né? A minha simpatia, a minha paixão, meu amor pela doutrina espírita advém de um único quesito. Primeiro, que o seu ídolo, seu líder é o Cristo. Segundo, que não deixa uma pergunta sem resposta. Esclarece. Terceiro, que me permite ler mais 1000 livros complementares. Quarto, que nunca em nenhum momento me deixou em dúvidas. Quinto, porque tudo que eu vejo escrito na doutrina espírita, de alguma maneira eu vivo as experiências. Como médium que estou na presente encarnação de clarividência, de psicografia, de clareaudiência, eu vejo que as coisas são... eu posso testar. Eu não falo das coisas que eu não testo, que eu não verifico. Não estou sendo aqui Tomé. Estou dizendo apenas que as coisas que eu leio, eu já vivenciei, eu vivencio no dia a dia. Daí o meu grande amor pelo Cristo de Deus. E já falamos com vocês aqui algumas vezes. Cristo significa ungido. Cristo significa unção com Deus. É uma única coisa com Deus. Então, Jesus de Nazaré é o nome dele. Cristo é uma espécie de uma caracterização. Então, existem vários Cristos. Existem vários Cristos. O que nós conhecemos aqui, o nosso Cristo, chama-se Jesus. Faça o bem. Seja um cristão e fazendo bem. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas posturas, em tuas decisões. Eu peço isso sempre porque não adianta dizer ser cristão se não vive como Jesus vive. Muita paz.